Olá, gente. Vamos trabalhar um pouquinho com vocês sobre distância entre dois pontos. Então é preciso que a gente saiba a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos mostrar aqui, né, como essa fórmula pode ser produzida. Aqui tem o sistema cartesiano ortogonal. Vamos supor que eu tenho um ponto A, um ponto B, e a gente está querendo aqui determinar a distância entre esses dois pontos quando são dados as coordenadas de A, então veja, x de A, y de A e x de B, y de B. Muito bem. E a gente quer a distância entre esses pontos. Interessante observar, né, que essa linha aqui, o segmento de reta, ele é paralelo ao eixo x, esse segmento aqui é paralelo ao eixo y, esse sistema é ortogonal. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, nesse triângulo retângulo, ele é retângulo por conta exatamente disso, né? Esse lado aqui é paralelo ao eixo x, esse lado é paralelo ao eixo y, é um sistema ortogonal. Então, esse ângulo é de 90 graus. E aí a gente toma posse do teorema de Pitágoras, onde vamos colocar esse ponto como C, a hipotenusa, né, ao quadrado, que é a distância entre A e B, é igual à distância entre AC, que é um cateto, mais a distância de BC, que é o outro cateto ao quadrado. Esse aí é o teorema de Pitágoras. E nós podemos determinar a distância de AB como a raiz quadrada. Veja que qualquer equação matemática, quando eu estou achando a raiz quadrada, exige mais ou menos. Particularmente, aqui a distância é valor absoluto, daí positivo, e aí eu tenho a distância de AC ao quadrado mais a distância de BC ao quadrado. Agora veja, né, o seguinte, a distância de A a C é esse segmento, olha aqui, ó, que é exatamente isso aqui, são paralelos. Então, se eu observar aqui, de 0 até xb, quando eu subtraio esse, xb menos xa, gera exatamente esse segmento, que é o cateto AC. Então, esse cateto AC, x de B menos x de A ao quadrado. Mas, da mesma forma, veja que o cateto BC, paralelismo, está aqui, e esse segmento, que é o BC, é y de B, subtraindo y de A. Então, y de B menos y de A, veja, ao quadrado. Aqui está a fórmula para encontrar a distância entre dois pontos. Existem, né, vários exercícios que envolvem de forma, vamos dizer assim, básica, a distância de dois pontos. Em concurso, normalmente, são questões onde você tem que aplicar a fórmula, mas envolvendo outras competências, outros conteúdos matemáticos. Então, é lógico que, nesse momento, a gente precisa ter uma abrangência, né, nos conteúdos para poder estar fazendo problemas onde você vai usar a fórmula de distância entre dois pontos. Eu vou apresentar como exemplo, né, dois exercícios, são exemplos, onde nós vamos mostrar exatamente o que eu estou dizendo. Então, vamos olhar para isso aqui, ó. D, os pontos da parábola y igual x ao quadrado mais 1, que equidista de 0, 0 e 1, 1.
Muito bem. Então, essa questão, veja que é uma questão que ele vai ter que usar a forma de distância, mas ele trabalha com outro conteúdo, que é um conteúdo de função. Y igual a x ao quadrado mais 1 é uma função, né, que representa uma parábola, uma função quadrática. Então, como é que eu posso resolver isso? Veja que ele quer os pontos da parábola. Então, a parábola, né, aqui sem estar trabalhando com representação geométrica para fazer o problema, não há necessidade, mas só para dizer que essa parábola, olha, y igual a x ao quadrado, é uma curva que passa pelo 0, 0, de concavidade para cima, porque aqui é positivo. Quando eu somo 1, quando eu levanto essa parábola de uma unidade, a minha parábola é essa aqui. Então, essa é a parábola, né? Aqui, ó, que eu estou representando agora, que é a parábola y igual a x ao quadrado mais 1. Então, essa parábola, ela tem dois pontos que vai manter a mesma distância de 0, 0 a 1, certo? Por ser uma curva, né? Você veja que há uma simetria lá direita e lá de esquerda, enfim, há dois pontos ali. Não precisamos estar fazendo esse desenho, não. A gente pode estar pensando assim, veja, existe um ponto da parábola, que eu preciso colocar apenas um para poder trabalhar matematicamente, embora a gente saiba que são dois, mas existe um ponto cuja abscissa é genérica, porque não sabemos, ele está na parábola, a abscissa é x, e como a minha ordenada, o y, está definida como x ao quadrado mais 1, aqui o y é x ao quadrado mais 1. Então, existe aqui, eu só apenas colocando como representação. A gente, matemática, a gente faz isso. A gente precisa pensar, né, mas apenas de uma forma não necessariamente tão precisa com gráfico de parábola. E aí você veja, essa distância aqui, ó, desse ponto a esse, tem que ser igual a essa distância. Então, isso aqui são valores iguais. Ora, o que eu preciso fazer é usar a forma de distância do 0, 0 a esse ponto genérico da parábola e igualar com a distância do 1 ao ponto genérico da parábola. Então, nós vamos, a forma de distância, a gente já viu que é a raiz quadrada, vamos pegar aqui, ó, 0 menos o x ao quadrado mais, veja, 0 menos, entre parênteses, x ao quadrado mais 1. Veja que aqui, tudo isso está elevado ao quadrado. Então, 0 menos x ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 1 menos x, diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas. Observe que essa ordenada aqui é x ao quadrado mais 1. Como tudo isso está elevado ao quadrado, eu vou colocar aqui um colchete ao quadrado. Bom, começamos a fazer o nosso trabalho, que aqui é algébrico. Então, veja, se aqui é quadrado, né? Se eu elevo os dois menos, né, ao quadrado, eu tenho as raízes. Quer dizer, na realidade, né, você tem exatamente essa fórmula aqui, né? E aí, usando essa fórmula, né, você quadra e sai as raízes, por conta que é uma raiz quadrada de um lado e a raiz quadrada do outro. E aí você tem o menos x, vou passar um pouquinho para cima aqui, gente, menos x ao quadrado mais 0 menos isso, tá? É menos x, entre parênteses, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Veja, ó, menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado, igual
1 menos x ao quadrado, mais aqui 1 menos x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Certo? Muito bem. E aí agora nós vamos começar a trabalhar, né, produtos notáveis. Veja que existe ali, né, vários produtos notáveis. Então, agora cuidado, ó, menos ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais. Então aqui é x ao quadrado. Então vamos devagar. Aqui veja, o menos está ao quadrado, então é mais. Então me resta x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui eu tenho 1 menos x ao quadrado mais. Eu agora vou fazer o produto notável desse carinha aqui, ó. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Veja que aqui é um quadrado, né, um produto notável, a menos b ao quadrado, onde o b aqui é x ao quadrado mais 1. Então ficou 1 ao quadrado mais esse carinha aqui ao quadrado, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Agora vamos fazer esses produtos que estão aqui. Veja, x ao quadrado mais aqui o quadrado do primeiro, x à quarta, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então 2x ao quadrado. Certo? Aqui, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos o dobro do primeiro pelo segundo, 2x. Mais 1, mais o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, 2x ao quadrado. Veja que o menos 2 multiplica essa expressão de parênteses. Então, menos 2x ao quadrado, menos 2. E agora vamos ver se simplifica. Observe que esse x à quarta, né, se eu passar para o lado de cá, ele torna negativo e anula. Então, sempre que tiver aqui uma parcela igual a outra do outro lado, você anula. Então, vai simplificando. Veja que esse x ao quadrado, nós temos esse aqui, vamos se anular. Veja que esse 1 eu tenho um positivo do outro lado. Veja que o 2x ao quadrado eu tenho um 2x ao quadrado do outro lado. Do lado de cá ficou 0. Então, vamos analisar do outro lado. Quem ficou aqui? Ó? Menos 2x ao quadrado. Então, eu vou colocar menos 2x ao quadrado. Está aqui. Depois, eu tenho menos 2x. Então, menos 2x. Está aqui. Menos 2x. E aí, eu tenho 1 mais 1, 2. Com menos 2, 0. 1 mais 1, 2. Com menos 2 dá 0. Veja que nós trabalhamos com todas as parcelas e nós ficamos com essa equação. Eu posso simplificar tudo por menos 2? Posso. Isso é uma equação, x ao quadrado mais x igual a 0. Se eu dividir por menos 2, se eu dividir por menos 2, eu tenho x ao quadrado mais x igual a 0. Isso, para resolver essa equação, veja, eu coloco x em evidência, aqui o x, é x ao quadrado, aqui 1 igual a 0. Veja, x ao quadrado mais x. Isso me gera dois valores para x. Tá? Se esse produto dá 0, ou o primeiro fator é 0, sendo 0 anulo, esse produto, ou o segundo fator é 0. E se o segundo fator for 0, o x é menos 1. Então, nesse processo, eu tenho dois valores de x, que fazem com que haja geração de dois pontos. Veja, quando o x for 0, quem vai ser o y desse ponto? O y desse ponto vai ser 0 ao quadrado mais 1, o y é 1. Então, eu tenho 0, 1 como um ponto da parábola. Tá?
tenho um ponto da parábola. E se o meu x for menos 1, quem é o meu y? O meu y é menos 1 ao quadrado, né? Mais 1. O menos 1 ao quadrado dá 1. Né? Menos 1 ao quadrado dá 1. Com mais 1 dá 2. Certo? Se eu botar aqui o x é menos 1, eu tenho menos 1 ao quadrado, né? Mais 1. Quanto é o menos 1 ao quadrado? É 1. Mais 1, 2. Então, que ponto é esse? Menos 1, 2. Então, nós temos, né, dois pontos da parábola, né, x igual a 0, y igual a 1, e o outro x igual a menos 1, y igual a 2, onde esses dois pontos, né, 0, 1 e menos 1, 2, têm a mesma distância do ponto 0, 0 e do ponto 1. Então, se você, aí fica para vocês testarem. Se a distância de 0, 1 a 0, 0 for igual à mesma distância de menos 1, 2 a 1, é verdade. Ah, tá, você quer teste? Então vamos testar, Vamos brincar aqui, olha só. Posso apagar aqui? Vamos lá. Então, ok. Então você tem 0, 1. Então, olha só. Qual é a distância? Vou botar assim, de 0, 1 a 0, 0. A distância do ponto 0, 1, que é da parábola, a 0, 0. Vai ser 0, raiz quadrada, né? 0 menos 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado, que dá 1. Qual é a distância do 0, 1 a 1? Seria o outro ponto. Veja, raiz quadrada. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Novamente, 1 ao quadrado dá 1. Então, realmente, esse ponto 0, 1, ele é equidistante do 0, 0 e do 1. Vamos ver agora o outro. Distância do menos 1, 2 a, vamos ver, a menos 1, 2 a o ponto menos 1, 2, vou botar assim, a, né, talvez 0, 1 a 0, 0, 0, 1 a 1. Então, do menos 1, 2 a 0, 0 e do menos 1, 2 a 1. Tá bom? Então, vamos ver. Raiz quadrada, veja, 0 menos 1, 0 menos 1 dá 1 ao quadrado, mais 0 menos 2, 0 menos 2, né? Veja, 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui dá a raiz de 5. Agora, vamos ver essa distância. 1 menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. Né? Se eu pegar 1 menos menos 1 dá 2 ao quadrado, mais 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado. Veja, 2 ao quadrado, 4, mais 1 dá raiz de 5. Então, esse outro ponto mantém esse ponto aqui. Deu os pontos da parábola que equidista de 0, 0 e 1. Então, um ponto, nós já definimos, é o 0, 1, e o outro ponto é o menos 1, 2, mostrado aqui que esses pontos se equidistam. A distância, essa aqui é 1, e a distância do outro é a raiz de 5. Então, veja que é uma questão interessante, que se aplica a fórmula de distância entre pontos, mas que exige aqui conceitos de função, veja produtos notáveis, muita atenção na resolução dessa equação. É isso, gente. Agora vamos para uma outra questão. Nós vamos apagar aqui e mostrar para vocês um segundo exemplo
que vocês tenham ideia, por exemplo, de uma questão onde a gente tem a fórmula de distância entre dois pontos e necessariamente é preciso saber um pouquinho aqui de trigonometria. Então veja, 2. Qual é a distância do ponto A, que ele define como cosseno de alfa, seno de alfa, ao ponto B, que ele define como seno de alfa menos cosseno de alfa. Então você vê ali seno, cosseno, são conceitos de trigonometria, mas veja que ele quer a distância desses dois pontos. E sabemos que a distância é dada por uma fórmula que é diferença das abscissas, observe, seno de alfa menos cosseno de alfa ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, menos cosseno de alfa, menos seno de alfa ao quadrado. Veja que aqui eu vou ter a raiz quadrada de um produto notável, quadrado do primeiro, então seno quadrado de alfa, mais o quadrado do segundo, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Não é isso? Mas, agora, gente, uma coisa assim interessante, isso gera muita dúvida. Você está acostumado a fazer assim, A mais B ao quadrado, né? Aí existe aqui A2 mais B2 mais 2AB. Eu esqueci isso, eu não lembro. Pega A mais B, multiplica por A mais B. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas tu vai chegar exatamente ali. Agora, a questão, muitas vezes, né, que a cabeça mexe, é isso aqui, porque nos livros aparece A mais B ao quadrado, A menos B. Acontece que isso aqui é o mesmo que menos, tá, A mais B. Ora, menos A mais B ao quadrado, menos ao quadrado é mais, e fica A mais B ao quadrado. Então, escrever menos cosseno de alfa menos seno de alfa é o mesmo que escrever mais cosseno de alfa mais seno de alfa ao quadrado. Mesma coisa. Então, vamos pensar como se fosse assim, ó, como se fosse exatamente cosseno de alfa mais seno de alfa ao quadrado. Tá? Então, a raiz quadrada de quem? Quadrado do primeiro, ou melhor, aqui está na mesma raiz, desculpe, gente. Está na mesma raiz. Então, mais quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de alfa, mais seno ao quadrado de alfa, mais positivo, 2 cosseno de alfa, tá? Seno de alfa. Beleza? E aí, o que você tem aqui? Observe, ó, menos 2 seno alfa, cosseno alfa, corta com esse cara, tá? E aí você tem uma coisa interessante, observe aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é uma identidade trigonométrica, né, que você pode mostrar isso na trigonometria, que isso aqui vale a unidade, então isso vale 1. E veja que aqui é a mesma coisa, olha, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui também vale 1. Então, se isso vale 1, se isso vale 1 e isso aqui vale 0, adicionando, então eu vou ter que a distância entre esses dois pontos é exatamente raiz de 2. Então, gente, está aí, né? Nós mostramos para vocês uma fórmulazinha que você tem que usar, tem que conhecer, e mostramos que necessariamente você tem que ter competências matemáticas para poder estar desenvolvendo questões onde vários conceitos são introduzidos naquela questão. É isso, gente. Estaremos fazendo, né, a partir de março,
um curso preparatório para a prova de Mangaratiba, de Nilópolis, e estaremos também promovendo, já agora a partir de março, né, separadamente, para o concurso Nova Iguaçu. Então esse trabalho nosso aí é um trabalho, né, que vocês podem estar obtendo informações no meu zap 21 996 18 18 22, professor Alzir. Então, tem aqui. Liguem, passem o zap para mim que a gente conversa com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.